Olá, geração profética de adoradores e adoradoras. Um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus pela tua vida. Hoje nós vamos falar da segunda parte sobre as chaves para romper com a inveja, com a trava da inveja que impede você de crescer no poder de Deus. Amém? Vamos entrando, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Oh, aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Já vamos começar orando. Shalom, shalom, Silvia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor esteja no poder dele com cada uma de vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, nós estamos aqui porque nós somos carentes e dependentes da tua doce voz, da tua doce direção. E em nome de Jesus, nós te pedimos, assuma o controle, o domínio, o comando, assuma a direção, Pai, desta ministração. Que o Senhor Espírito Santo faça tudo conforme lhe apraz, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Glorifica o nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Espírito Santo. Dá-nos a palavra que é viva, que flui direto do trono da glória. Espírito Santo, Arimiatsukore. Que essa palavra, ela seja carregada com o poder, com o teu poder, Espírito Santo. E que esta palavra venha despedaçar grilhões, despedaçar todo o jugo de escravidão, despedaçar toda trava que impede as tuas filhas e os teus filhos de crescer no teu poder, na tua presença. Espírito Santo, eu sou cinza e pó, eu sou a menor das menores, mas eu te peço, usa-me como teu instrumento para a glória do nome de Jesus. Para que a tua palavra seja liberada e que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor lançou ela hoje sobre os nossos corações. E que essa palavra venha penetrar o mais profundo, dividindo alma e espírito. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nesta hora que a tua nuvem de glória desça sobre este ambiente e sobre cada ambiente, Pai, dessas vidas que estão aqui. E que o Senhor Espírito Santo toque cada vida na magnitude do teu poder. Move os corações. Transforma vidas, renova mentes, em
nome de Jesus. Espírito Santo, nós nos submetemos ao teu senhorio, porque o Senhor é quem faz todas as coisas. Nós nos submetemos ao teu poder, que opera tudo em todos. Nós nos submetemos à tua vontade, que é soberana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos falar sobre... Nós ainda vamos falar um pouco. Eu tento usar música de fundo, mas eu sou muito hiper focada. Aí se tem uma música de fundo, aquilo já tira o meu foco. Mas nós vamos reforçar algumas coisas. E hoje nós vamos falar principalmente das 4.5 chaves. Essas chaves você precisa, você necessita usá-las o tempo inteiro. O tempo inteiro, 24 horas. E eu já quero iniciar dizendo que a inveja que nós nutrimos, essa obra da carne que se manifesta em toda alma vivente, em todo ser humano que é humano. Não tem ninguém que tá ileso, escapo, dizendo, eu não sou invejoso. Você pode não ser invejoso. Você pode não carregar essa identidade. Só que essa obra da carne, essa força espiritual da maldade. Anota isso. A inveja é uma força espiritual da maldade. E essa força espiritual da maldade, ela é lançada vez por vez, dia a cada dia após dia, contra os filhos e contra as filhas, contra os justos e contra os injustos. A inveja é uma força espiritual da maldade. E anota mais uma coisa, eu vou deixar essa chave. Todas as obras da carne imagináveis, elas são forças espirituais da maldade. Todas as obras da carne são forças espirituais da maldade. Vou deixar essa chave com vocês. Não vou adentrar no assunto. Então a inveja, e hoje eu preciso trazer inicialmente dizendo para você, a inveja, ela é somente a ponta do iceberg. A inveja é somente a ponta do iceberg. A inveja, ela não é o problema em si. Mas a inveja aponta para o grave problema. E a inveja impede. Esse é o detalhe que o Espírito Santo, ele quer deixar claro hoje para você. A inveja, ela não é o problema. O cerne, o fundo do problema. Só que a inveja, assim como o orgulho, eles se comportam como um muro de proteção, como uma trava que impede você e eu de resolvermos o problema. Então a inveja, ela funciona como um escudo de proteção, como uma escama de proteção. E eu já quero deixar também um outro detalhe. A inveja é uma das estruturas
das escamas de Leviatã. A inveja, ela funciona como uma das escamas, porque Leviatã tem várias escamas que são entremeadas, intercaladas, compactadas, coladas umas às outras. E a inveja, ela faz parte dessa estrutura de proteção. Ninguém nutre inveja porque é bom ter inveja ou porque eu quero ser má. Não. Toda raiz de inveja, toda amarga inveja, ela vem na nossa vida por causa da necessidade de nos protegermos. Então a inveja, ela aponta para o problema. E qual é o problema? Qual é a verdadeira dor? A verdadeira dor é a identidade ainda não foi formada. A identidade de poder, a pessoa, a mente de Cristo, o caráter de Cristo ainda não foi formado, não foi estabelecido. Então, o pior da inveja, como a pior consequência, é ver e entender que a identidade que não foi formada, não foi ainda estabelecida. Só que a inveja, como ela trava a vida das pessoas de buscarem, de conhecerem e de se posicionarem e, por fim, de influenciarem. Então, a inveja, ela vem como um muro, uma trava de proteção para que você não busque conhecimento, não conheça a Deus, não conheça você em profundidade e você não busque viver aquilo que você vê no outro como importante, como essencial, como poderoso, como grandioso. Então, você que não assistiu a aula de ontem, assista. Se você está aqui assistindo essa segunda parte, é necessário você assistir a primeira parte. Sem a primeira parte, essa segunda parte, ela vai ser só chave. Ela não vai encaixar na sua mente. Você não vai ter o entendimento completo, tá bom? Então, nós precisamos entender que o pior da inveja é entender que há ausência de identidade. A ausência de identidade. Nós falamos dos 4 níveis da inveja. E teve algumas coisas que o Senhor acrescentou que eu quero aqui repassar rapidamente com você e que você possa anotar essas chaves. O primeiro nível da inveja é o nível da maldição. Esse nível da maldição é o nível que já te paralisa de pronto para você não buscar conhecimento, para você não buscar crescer, para você não buscar se tornar no ser que você nasceu para ser, formado à imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse primeiro nível ele já te paralisa. E nesse primeiro nível, a inveja trabalha ardentemente, provocando em você a incredulidade. A incredulidade. Isso é importante que você anote essa chave. O segundo nível é o nível da destruição, em que você começa a se autodestruir, em que essa inveja se torna como uma necrose. E incrível que essa inveja não só se autodestrói, você só não se autodestrói, como nós também, quando liberamos esse sentimento, essa emoção, quando vivemos e praticamos essa obra da carne, nós também liberamos para a vida de outras pessoas essa destruição. E o terceiro nível é a
esterilidade. Ontem eu falei essa palavra inclusive até de forma errônea. Esterilidade. E a esterilidade, você se torna uma pessoa estéril. Você é incapaz de produzir frutos, bons frutos. E aqui a principal perda é você não fazer discípulos. Você não faz discípulos, ou seja, você não influencia a tua casa, o meio onde você trabalha, onde você convive. Você não gera o poder necessário. Você não se carrega do poder necessário pelo Espírito Santo para gerar os bons frutos, para que você seja uma influência de poder. E o quarto nível é o nível onde há morte, ou morte espiritual, que é a mais trágica, ou mesmo até a morte física. Nesse nível, há uma completa ausência da presença do Espírito Santo. Uma total ausência de vida espiritual. Há uma completa morte espiritual. Uma completa. Então, vocês anotem essas principais chaves. E quando você morre, olha que coisa, espiritualmente, o inferno vibra. Sabe por quê? Porque você se torna alguém que não é capaz de multiplicar o reino de Deus na terra. Então, quando você entra no nível da maldição, você paralisa qualquer possibilidade de você buscar conhecimento e crescer. Quando você entra na destruição, você começa a se deteriorar. Você começa a entrar no nível de autodestruição. E quando você entra no o terceiro nível, que é a esterilidade, você já não gera fruto. Você, ao invés de se tornar uma influência extraordinária, positiva, de poder no ambiente em que você se encontra, você começa a se tornar uma pessoa que libera. Você já viu aquelas pessoas que chegam no ambiente que você fala, nossa, pesou. Nossa, pesou. Essa pessoa pesada. Essa pessoa, ela carrega esse nível de inveja. O nível da esterilidade. É uma pessoa carregada, mas não de bons frutos. Carregada de obras da carne. Carregada de unção negativa. Carregada do poder das trevas. E aí você diz assim, não, mas essa pessoa é crente. Tá assim, ó, de pessoas que se auto-intitulam crentes em Cristo Jesus, carregadas de opressão, carregadas do poder das trevas. Carregadas. Pessoas pesadas. Por quê? Porque estão nutrindo amarga inveja. Amém? Agora eu vou deixar aqui para vocês os sinais. Ontem eu falei por alto, mas agora eu quero dar um por um para você. Quais são os sinais para você identificar? Olha, eu tenho nutrido inveja e eu tenho travado o meu crescimento. Esses sinais, você precisa anotá-los, você precisa ter consciência deles. Para que você dependa do Espírito Santo. Você precisa conhecer, porque quando o Espírito Santo falar com você, você vai saber exatamente do que ele está falando. Isso vai acelerar. Eu tenho uma frase inspirada numa outra frase de um mentor meu, que eu não vou falar agora aqui, mas para as alunas da mentoria eu vou falar sim, porque agora não é o momento. Essa frase diz assim: quando você entende, conhece o processo, entende o processo,
você intensifica o acesso ao resultado. Então, se eu não conheço, o resultado vai demorar, ou até mesmo ele pode não chegar. Então, quando eu conheço e entendo o processo, eu intensifico o acesso ao resultado. Então, o resultado vem com intensidade, com muito mais força, com muito mais poder. Então, o primeiro sinal de que você pode estar travando o seu crescimento, o primeiro sinal é quando você começa a desprezar a pessoa que manifesta, que carrega e que realiza algo que neste momento você ainda não carrega, não manifesta e não realiza. Veja se você não está desprezando pessoas. Pode ser pessoas públicas, ou pode ser pessoas do seu ambiente familiar, do seu trabalho, da sua igreja. Veja se você não está desprezando, mas eu quero que você entenda que é lá dentro do seu coração. Porque para esse desprezo sair para fora do seu coração, às vezes isso precisa chegar no quarto nível de inveja, e eu não quero. E eu sei que você é misericórdia. Então, assim, cuidado com o desprezo que você tem gerado dentro do seu coração pela pessoa que está manifestando, que carrega, que está realizando algo que você admira, que você deseja. Esse é o sinal, desprezo pela pessoa. Segundo sinal, você começa, por causa do primeiro sinal, eles estão interligados, viu? Um sinal está interligado com o outro, eles não são isolados. O segundo sinal é que esse desprezo pela pessoa que carrega algo que você gostaria de carregar, de manifestar, de realizar, mas ainda não manifesta ou realiza, isso gera, olha que perigo, isso gera no seu coração uma repulsa, um desprezo por exatamente aquilo que outrora você desejava. Eu vou trazer um exemplo. Você conhece alguém que fala de uma forma que você gostaria de falar, que se expressa de uma maneira que você gostaria de se expressar, que tem uma ousadia que você gostaria de ter, que ministra, que faz, realiza coisas que você gostaria de realizar. E aí, como você despreza essa pessoa dentro do seu coração, você começa a também desprezar e repulsar aquilo que ela carrega. E eu quero que você entenda que você começa a desprezar a unção que ela carrega. Olha, eu quero dizer uma coisa. Quando os fariseus, eles estavam ali desprezando Jesus, criticando Jesus, amaldiçoando Jesus, mentindo sobre Jesus, eles estavam desprezando Jesus? Estavam. Eles estavam desprezando o que Jesus carrega? Estavam. Mas o pior, eles estavam repulsando e desprezando o poder do Espírito Santo. E aqui nós corremos um risco de chegarmos a blasfemar contra o Espírito Santo, por desprezar o que o outro realiza e que o outro carrega. E se aquilo que você está desprezando é proveniente do poder do Espírito Santo, você pode chegar até mesmo a falar contra o Espírito Santo. Porque quando falamos contra o poder manifestado e operado por alguém que é ungido de Deus, nós corremos o risco
de blasfemar contra o Espírito Santo. Olha que sério. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Então, sabe aquela frase que diz assim: ai daquele que tocar no meu ungido? Não é o ungido em si, mas é a unção, é o poder do Espírito Santo que importa. Não despreze o poder, a unção do Espírito Santo que alguém carrega. Cuidado, esse é o segundo sinal. O terceiro sinal, com isso você trava, olha isso, você trava e bloqueia qualquer possibilidade de buscar, de acessar o conhecimento e as chaves necessárias para que você possa carregar, possa possuir, manifestar e realizar aquilo que você vê de grandioso que outra pessoa já está fazendo, já está manifestando. Olha bem, eu dei até o exemplo de ontem do Thiago Brunet. Quando eu ouvia o Thiago, no início, eu começava a pensar assim. Hoje eu nem escuto o Thiago mais, o pastor Thiago. Porque a gente vai precisando de alimentos mais sólidos. O pastor Thiago é uma bênção. Ele é um homem de Deus, usado por Deus. Mas depois vocês vão entender isso. E quando eu ouvia, eu pensava assim, mas é por isso, mas é por aquilo. Eu quero que você pense. A gente costuma dar muita justificativa quando nós estamos vendo e analisando o que o outro está fazendo. Então, para nós nos protegermos da nossa autodestruição, nós costumamos dizer assim: mas é porque, né, ele é homem. Mas é porque, né, ele tem tantos seguidores, ou porque ele tem tanto isso, ou porque ele teve a ajuda disso, A gente tem um monte de justificativas. E a principal justificativa para nós nos bloquearmos no crescimento, no poder de Deus, é assim: mas ele deve ser mais digno do que eu. Ele deve ser mais santo do que eu. Ele, sabe? Essas coisas assim de pensar que o outro é melhor do que você. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que você hoje, que você entenda algo. Não há ninguém melhor do que você. Apenas existem pessoas que desceram nos achismos e começaram a obedecer a uma voz, que é a voz do Espírito Santo. Então, pare de achar que você é isso pequenininha, que você é isso, que Deus não vai fazer na sua vida e através da sua vida, como você vê fazendo na vida de outras pessoas. Primeiro, você tem um chamado. Segundo, você precisa romper com essa barreira, com essa trava da inveja, para que você busque conhecimento. Porque quando eu estava naquele momento, foi uma guerra, é uma guerra. Eu quero que você entenda que nesse momento você está sendo travado dentro de você uma guerra entre alma e espírito, como diz lá em Gálatas, conforme nós lemos. Olha, para quem entrou aí, as nossas referências, é Tiago 3,14, em seguida, Gálatas 5,17 ao 21. Então, conforme está escrito lá em Gálatas, eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nessa hora está liberando uma carga de poder sobre a sua vida. Toma posse. Unça muito forte. Em nome de Jesus, que você receba essa carga,
essa medida de poder que o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida nessa hora. Em nome de Jesus. Então, nesse ponto, você começa a travar possibilidade de buscar conhecimento. E aqui, você deixa de acessar o processo necessário para você viver. Porque tudo que você vê que alguém realiza precisa de acessar chaves e de viver processo. Não adianta você querer achar que é o pulo do gato. O pulo do gato, ele não existe. Principalmente para as coisas do reino. Não existe. Agora, a inveja, olha aqui, presta atenção essa chave. Presta atenção nessa chave. O quarto sinal. Esse quarto sinal, talvez você nunca ouviu falar dele. E sabe peraí, o Espírito Santo tá pedindo para eu reforçar o terceiro sinal. O terceiro sinal é: você se sente paralisada e bloqueada de buscar conhecimento e se sente inferior. É a inferioridade que te trava. Porque aqui nesse terceiro sinal você começa a se comparar. E o Espírito Santo, ele, quando eu estava aqui orando, hoje pela madrugada, ele me disse: filha, ele me mostrou. E ele me deu a impressão perfeita no meu espírito. Ele me mostrou filhas e filhos sofrendo, chorando. Chorando, sofrendo. Sofrendo, mas sofrendo na paralisia. De só, sabe assim, eu quero, mas eu sei que não é pra mim. E o Espírito Santo, ele me trouxe clareza desse sofrimento. E o Espírito Santo, hoje, o poder dele está sendo liberado sobre a sua vida, para que você rompa com todo esse sofrimento. Para que você se levante dessa paralisia de achar que não é para você esse chamado grandioso e que você não é digna de ser preparada, de ser aperfeiçoada para viver o chamado de Deus e cumprir o propósito que Ele estabeleceu para sua vida. E Ele diz para você hoje: levanta, te posiciona. Porque Deus, Ele não olha pro coitadinho que tá ali sofrendo, paralisado, e porque ele tá sofrendo ali, ele quer fazer, e por isso Deus vai escolher ele. Não. Deus não escolhe essas pessoas. Deus, ele envia anjos, palavras para levantar essas pessoas. Mas se você verdadeiramente quer se posicionar como uma escolhida, como um escolhido, o Senhor está dizendo: levanta, posiciona, a buscar e a conhecer e a se aperfeiçoar. Para de ficar pensando que você é a mais indigna e o mais indigno. Chega, não. Você não é. Todos nós somos pó e cinza, vaso de barro. A diferença é no posicionamento. Te posiciona. Te posiciona em humildade. Te posiciona a entender que você só ainda não acessou as chaves, você ainda só não viveu o poder, o processo para desfrutar e manifestar e viver nesse poder. Agora, tem algo destrutivo na inveja. A inveja, ela trava a autovisão. E o Espírito Santo, rico é diamante. Ela trava a autovisão. Porque o que é a autovisão de poder? Não é eu pensar que eu sou melhor do que o outro, mas eu ter uma consciência, uma visão de mim mesma em Deus, projetada
conforme e alinhada com tudo aquilo que ele me deu. Só que isso nós não vamos falar aqui hoje porque é um conteúdo profundo. Mas quando eu não tenho uma autovisão de poder, eu fico paralisada. Eu não avanço. Hoje eu quero deixar as chaves. As chaves. O Espírito Santo não me autorizou a falar hoje sobre a autovisão de poder. Bem que eu gostaria. Tá? As chaves. E antes de eu falar agora as chaves, eu tô aqui, o Espírito Santo falando que não é pra eu falar disso agora, e eu tô aqui, ó. Sim, Espírito Santo. Antes de eu falar agora as 4.5 chaves, eu quero que você lembre do que eu disse ontem. Usando os ciúmes como combustível para buscar o conhecimento e viver os altos níveis do poder de Deus. Os ciúmes, esse sentimento, ciúmes, eu não vou me recordar agora o versículo, mas tem um versículo. Tem um versículo que o próprio Jesus, ele diz que ele quer que nós sejamos enciumados. Ele quer que esse sentimento venha no nosso coração, mas tem um propósito. Que nós tenhamos ciúmes do que Deus está fazendo na vida de alguém, através da vida de alguém, realizando através da vida de alguém. Porque esse ciúmes, ele carrega uma energia, um poder. E o que é o ciúmes? Ontem eu falei dos ciúmes e aí eu não falei, né? Especificamente o que é o ciúmes. E Jesus Cristo, ele manifestava ciúmes praticamente o tempo inteiro. Quando Jesus entrou lá no templo e aqueles cambistas estavam fazendo do templo um lugar de comércio, vendendo, comprando, Jesus derrubou, né, pegou o chicote, derrubou todas as mesas. Aquilo ali, presta atenção, aquilo ali, Jesus, muitas pessoas veem e falam assim, nossa, Jesus estava com raiva, Jesus estava irado, Jesus estava movido de ira, ele estava movido de ira, mas a ira, ela veio em detrimento do ciúme. E o que é a palavra ciúme? Zelo, excessivo zelo. E deixa eu te trazer essa chave. Você precisa ter excessivo zelo a respeito da sua própria vida. Você precisa ter ciúmes a respeito do teu próprio crescimento. Presta atenção nessa chave. Quando você começa a ter ciúme, ou seja, um excessivo zelo pelo teu crescimento, sabe qual é a atitude? Quando você olha para a vida de alguém que carrega o que você deseja carregar, que manifesta o que você deseja manifestar, que realiza o que você deseja realizar. Sabe o que você precisa gerar? Ciúme. Mas não assim. Eu não queria que ele carregasse, manifestasse e realizasse isso. Não, não é isso. Não é não querer que o outro viva e desfrute do que ele já está vivendo. Mas é olhar para a tua vida. É olhar para a tua vida e fazer uma análise assim. Por que eu ainda não estou vivendo? O que está me impedindo de acessar e viver esses altos níveis de poder? E aí, esse sentimento, presta atenção. Quando ele vem, meu Deus, é uma bomba. O ciúme, o zelo excessivo pela sua vida é totalmente
totalmente diferente da inveja. Pode até inicialmente parecer, mas a inveja não vai matar nem o que o outro tem. A inveja, ela vai matar o que o outro tem e matar a possibilidade de você ter o que o outro está manifestando. Só que o ciúme não. O ciúme é a chave. Presta atenção. O ciúme é assim. Por que eu ainda não estou vivendo? O que eu preciso viver? Quais chaves que eu preciso acessar? Que processo que eu preciso viver? Excessivo zelo pelo teu próprio crescimento. E sabe o que precisa gerar depois do excessivo zelo? O excessivo zelo? Ira. Sem a energia da ira, você não consegue. Você não consegue. Sem a energia da ira, você não consegue. Você não consegue buscar o seu crescimento. Como assim? Quando Jesus teve ciúmes, ele entrou no templo e derrubou tudo quanto é mesa, tudo quanto é sujeira, tudo que estava desconforme. Se você não começar a olhar para a tua vida e pensar o que tá fora do lugar, o que tá fora do lugar que eu preciso colocar no lugar, o que tá atrapalhando, o que tá contaminando a minha vida, pega o chicote e comece a lascar o chicote. Mas quando eu digo chicote, é no sentido figurado. Acredito que você compreenda. Comece a olhar para dentro. Comece a olhar para a tua vida e falar assim: então eu tenho que começar a ler a palavra de Deus. Eu tenho que jejuar, eu tenho que me posicionar. E começa a trazer essa ira. Porque a energia do ciúme provoca ira. Não pelo que o outro carrega, mas por você ainda não estar carregando. E essa ira, pelo excessivo zelo, pelo teu crescimento, vai te colocar na posição de humildade. Porque você vai entender, com certeza, são chaves que eu não sei. São processos que eu ainda não vivi. Eu te digo uma coisa, o resultado que você ainda não acessou é pela ausência da chave que você ainda não tem. E pelo processo que você ainda não viveu. Isso significa que não existe o melhor, não existe o mais digno, não existe o especial. Existe o posicionamento de humildade que te coloca como aprendiz, com o coração aberto para receber e entender aquilo que você ainda não acessou. Para que você possa ir para os altos níveis do poder de Deus. Aqui, eu quero deixar o versículo aqui. Olha aqui o tanto que é forte. Nossa! Cânticos, versículo 8, capítulo 8, versículo 6. Anota essa referência. Cânticos 8, versículo 6. Diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. O ciúme é um negócio poderoso. Poderoso. Porque o ciúme, ele vai tornar você inflexível para tudo aquilo que você ainda não, para tudo aquilo que você não quer. Você vai se tornar inflexível para tudo isso. E você vai se tornar flexível a tudo isso, tudo aquilo que você ainda não conhece, a tudo aquilo que você ainda deseja. Aí ele diz: suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Presta atenção nessa chave. Ciúmes, ele arde. Arder em ciúmes. Mas lembra, não é arder em ciúmes pelo marido. Não é arder em ciúmes
por emprego, por qualquer outro. É arder em ciúmes pelo poder de Deus na sua vida, pela manifestação, pela realização de Deus na sua vida. Esses ciúmes, aqui fala, são brasas, suas brasas são fogo ardente. Porque o ciúme, ele é energia, ele é fogo. Ele é fogo. Deus é maravilhoso demais. Aleluia, Jesus. Aleluias. Acho que é isso, eu quero encontrar um outro. Mas eu vou encontrar e eu vou passar para vocês lá na comunidade o outro versículo que eu quero encontrar. Agora, primeira chave. Agora vocês vão pegar a primeira chave. Essa primeira chave, o que é, Gleiciane? Agora é o seu novo posicionamento. Tá? Você olha para a vida de alguém que está manifestando o que você quer, que realiza o que você quer. Quem você quiser. Quem? E aí eu vou trazer o meu exemplo. Se você me permite. Quando eu comecei a ser treinada, eu comecei a conhecer vários ministros e ministras, tanto aqueles que já até faleceram, quanto os que já estão vivos. Mas tem uma pessoa em especial, que é a ministra Kathryn Kuhlman, que infelizmente não está mais entre os viventes e felizmente ela está na glória. Então a ministra Kathryn Kuhlman, eu vou falar mais ou menos como está escrito, Kathryn Kuhlman, ela fala do Espírito Santo de uma forma magnífica. Existem poucos vídeos dela no YouTube e os que existem eu já ouvi umas 10 vezes cada um. E ela, quando eu a ouvi pela primeira vez, eu falei, de verdade, eu olhei e eu coloquei a distância, eu agi na inveja, eu fiz assim, ó, eu coloquei ela lá em cima e eu me coloquei, né, como o mosquito do cocô do cavalo, né? E aí eu coloquei essa distância e o que eu comecei a nutrir? Inveja. Só que nessa mesma época o Espírito Santo, eu já guiada pelo Espírito Santo, ele já começou a me dar as chaves. Ele falou assim, o que te impede de viver, de manifestar, de operar e de realizar nos mesmos níveis de poder o que a Kathryn Kuhlman realizou, manifestou? O Espírito Santo me perguntou. E eu disse assim, eu ainda não conheço o que ela conhece, o que ela conheceu. E aí eu comecei a gerar no meu coração o desejo. E eu comecei a fazer a seguinte oração. Eu já tô entregando até uma chave aqui. Só que eu vou começar pela chave 1, que vai dar o exemplo. Eu comecei a estimar, a primeira chave. Como você vai eliminar a inveja da sua vida e começar a crescer nos altos níveis do poder de Deus. E essas chaves aqui, você pode aplicá-las em qualquer área da sua vida, tá? Nós estamos falando aqui principalmente, essencialmente, a respeito do seu chamado, do seu ministério e das grandiosas manifestações do poder de Deus. Só que essas chaves você pode aplicá-las em qualquer área da sua vida. A primeira chave é para que você cresça no poder de Deus e para que a inveja não faça mais parte da sua vida, primeira chave. E aí eu preciso deixar uma chave 0. A chave 0. Anota aí, chave número 0. Porque essa chave, ela não existe o número para ela, porque ela é o fundamento. A chave 0, o fundamento, é ser guiado pelo Espírito Santo. Gálatas
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Existe uma chave muito profunda do que significa andar no Espírito. Nós temos viver no Espírito e andar no Espírito. Viver no Espírito, eu quero que você se lembre que é a presença. E andar no Espírito é você andar no poder do Espírito Santo. Então, a chave número 0 é você viver na presença e andar no poder. É muito louco isso. Não dá para eu explicar a fundo aqui agora. Mas você precisa depender e ser guiado pelo Espírito Santo. Sem depender da direção do Espírito Santo, não adianta eu te falar nenhuma chave. Por quê? Porque quem vai trazer a memória para que você manifeste, para que você comece a viver de acordo com essas chaves, é a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é a única pessoa magnífica que pode te levar a ter um novo posicionamento e a viver os altos e grandiosos níveis no poder de Deus. Então, se você não usar essa chave 0, as demais, você vai esquecer. Então, comece a partir de agora, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te faça lembrar de todas essas chaves. E comece a gerar no seu coração um espírito humilde. Um coração humilde dizendo, Espírito Santo, tudo que a Gleiciane está falando é maravilhoso. Mas Espírito Santo, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me dirigir, se o Senhor não falar comigo, eu não posso cumprir. Porque nós não conseguimos guardar nem os 10 mandamentos sem a direção do Espírito Santo. Que dirá 5 chaves aqui. E mais um monte de coisa que todos os dias o Espírito Santo tem ministrado. Então a chave número 0 é dependência do Espírito Santo. Andar no poder e viver na presença dele. Amém? Glória a Deus. Agora a chave número 1. Estimar é trazer uma grande consideração. Estimar é considerar em grande valor a unção, a realização que o outro carrega, que o outro realiza, que o outro manifesta. E quando eu comecei a olhar para Kathryn Kuhlman, eu tô trazendo aqui o exemplo dela, eu poderia falar do Benny Hinn, eu poderia falar do Kenneth Hagin, eu poderia falar de um monte. Eu comecei a estimar, eu comecei a olhar para o que ela manifestou e realizou, e eu comecei a estimar. Eu comecei a olhar e falar assim, meu Deus, que coisa grandiosa. Eu comecei a ter isso em estima e a reconhecer o valor disso. Eu preciso olhar para aquilo que outrora eu invejava, mas eu preciso estimar. Por que eu preciso estimar? Porque a estima vai gerar no meu coração a 4ª chave. Você vai pegar agorinha. Eu preciso estimar. Eu preciso considerar isso valioso. Porque eu nunca vou desejar o que não é grandioso. Nunca vou desejar o que eu não estimo. E se eu não desejar o que eu estimo, eu não vou acessar. Eu não vou conquistar. Eu não vou receber. Então a primeira chave, quando você vê que alguém carrega algo, realiza algo que você ainda não carrega, primeira chave,
Não coloque distância, comece a gerar. Uau, que grandioso, que bênção, que magnífico, que coisa valiosa. Porque você não está olhando para a vida daquela pessoa e dizendo, olha, como a Gleiciane é maravilhosinha, como a Ketricuma é maravilhosinha, preciosa. Não. Você está estimando o que ela carrega. Você está reconhecendo o valor. Você está olhando para a unção do Espírito Santo. Você está olhando para o próprio Deus. Porque eu e nem você, e nem ninguém na terra, de nós mesmos, nós não podemos ser, fazer ou carregar algo que tenha valor. De nós mesmos, de nós mesmas, nós não temos esses recursos. Os nossos recursos humanos, eles são falíveis, eles são pobres, eles são desprezíveis, eles são monturo, eles são imundícia. Então, se existe algo que o outro está fazendo de grandioso, peraí, não é sobre ele, é sobre algo de muito valoroso que está escondido ali, que está manifestando ali. E eu preciso estimar isso, estimar e reconhecer o valor. A Ponciana colocou aí, estimar e reconhecer o valor. Estimar e considerar esse valor, que é o mesmo que reconhecer. Estimar e reconhecer o valor. Segunda chave. Só que acrescenta aí. Estimar e reconhecer o valor de algo ou daquilo que você viu que o outro possui, realiza, carrega. Entende? Chave número 2. Ore. Ah, não. Essa chave você precisa escrever. Você precisa escrever. Eu tentei fazer uma sigla, mas não deu certo. Então, eu coloquei uma sigla que talvez vai ficar mais fácil para você lembrar. OCA-E. OCA-E. OCA, né? O-C-A-E no final. Porque, como ela tem mais vogais do que consoantes, ela não dava uma sigla bonitinha. Então, eu coloquei OCA-E. Qual é essa sigla da segunda chave? Ore. Exatamente. Isso faz muito tempo. Eu nem lembro se foi 2019, acho que foi 2019. Eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Senhor, aquilo que a Ketricuma carrega, aquilo que ela disse, eu quero aquilo pra mim. Eu quero manifestar. Olha, eu tô falando isso e o poder de Deus tá descendo assim, ó. Nossa. Eu comecei a orar, eu disse, e aí eu vou contar pra você a minha oração. E eu oro, se eu ver alguém carregando um negócio louco, eu falo, peraí, eu já vou resolver o problema. Eu começo a estimar aquilo e aí eu vou pra oração. Eu vou pra oração. Só que dentro da oração e dentro desse cenário, existem algumas coisas que você tem que fazer. Eu comecei a orar e dizer, Senhor, se é possível viver aquilo que a Ketricuma disse, de intimidade com o Senhor, e de conhecer o Senhor, e de viver esses altos níveis de poder, eu quero te pedir, eu quero viver. E eu quero que o Senhor me dê caminho, me dê o acesso. Qual é o processo que eu preciso viver para eu desfrutar? Eu comecei a pedir. O que eu preciso fazer? E detalhe, o Espírito Santo começou a me direcionar. É muito louco o que eu tô falando, mas você precisa orar e pedir. Ore e peça ao Senhor exatamente aquilo que você estimou. Só que não é só pedir, não. Você precisa celebrar. Perdão.
Você precisa pedir, mas você precisa pedir celebrando pela outra pessoa que já tá vivendo, que já tá carregando. Você só não pode dizer assim, ó, Senhor, aquilo que a fulana carrega é muito bom, então o Senhor me dá isso aí. Não. Você precisa gerar uma alegria. Você precisa celebrar. Ó, oração. Celebrar. Você precisa gerar essa celebração. Porque você precisa ficar alegre porque ela vive. Porque ela viveu, porque ela realizou, porque grandiosas coisas Deus fez através da vida dela. Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e só de falar me dá vontade de chorar. Eu falo assim, Deus, o que essa mulher viveu e o que essa mulher fez é muito lindo. É muito lindo. Eu comecei a celebrar. E eu comecei a orar por ela. E aí eu comecei a exercer a outra parte da chave, que é abençoar. Comecei a orar pedindo pra mim. E pedindo, eu comecei a celebrar. Eu gerei alegria no meu coração. Vocês não estão entendendo as chaves aqui. E aí eu comecei a abençoar. E o que eu fiz abençoando? Eu comecei a dizer, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor usou essa mulher dessa forma. Porque ela foi usada assim. E nisso eu comecei a elogiar. Sabe, a carne, ela não elogia. A carne não gosta de elogiar. A não ser que ela vai ganhar alguma coisa em troca. Agora, o verdadeiro elogio, sabe onde ele acontece? Quando você tá ali em oração e você começa a lembrar de alguém. E eu recebi uma mensagem essa noite, hoje. Eu li a mensagem hoje. Eu li essa mensagem hoje de uma das alunas da comunidade. Ela disse que ontem à noite ela lembrou de mim e começou a chorar, pedindo a Deus para que Deus me abençoasse, porque grandes coisas Deus tem feito através da minha vida na vida dela. E ela já se entregou aí nos comentários, a Fran. E eu lembrei que é exatamente uma das partes da chave. Quando eu li esse comentário, eu lembrei. Eu falei, meu Deus, ela está executando uma chave. Olha que poderoso. E eu comecei a chorar, lembrando dela, da Ketri Kuma. E eu comecei a abençoar a vida dela e dizer, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor usou essa mulher dessa forma. E aí eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, por causa dela hoje eu posso desejar isso. Por causa dela, porque se ela não tivesse vivido, eu não desejaria, eu não conheceria, eu não estimaria. Porque Deus, Ele usa pessoas, Ele usa seres. E eu comecei a olhar, e aí, presta atenção. Eu comecei a elogiar. E sabe qual é essa chave? Eu tô destrinchando ela. Ore pela pessoa, celebre, se alegre. Abençoe, elogie. Sabe qual é essa chave? Considere, estime a pessoa que carrega. Não é adorar a pessoa, admirar, nossa, como ela é maravilhosa, eu sou pequenininha. Não. Isso é honra. A chave número 2 é honrar quem carrega. Se eu dissesse de cara pra você, honre a pessoa que carrega, tem gente que pensa assim, honrar é idolatrar. Honrar é admirar e achar que ela é a maior do bambambam de todas, não. Vocês viram que eu expliquei o que é honrar? Gente, honrar é muito mais profundo. Eu nem me atrevo a resumir honra numa frase. Porque honrar, tem ministros, me falha a memória agora, tem ministros que eu conheço que só fala de honra. Que o propósito da vida deles é falar sobre honra. Então, tem gente que estuda só sobre honra. Então, eu não tô aqui pra resumir honra. Mas eu tô aqui pra começar a dar essa chave. Pra você entender.
Mas isso é honrar a pessoa que carrega. E quando você começa a orar, celebrar, abençoar, elogiar, você começa a estimar a pessoa, a vida da pessoa que carrega isso. Só que você não está honrando a vida dessa pessoa, e eu quero que você entenda isso. Quem é que faz todas as obras? O Espírito Santo. Quem realiza todas as obras? O Senhor Espírito Santo. Quem manifesta todo o poder? O Espírito Santo. Quando você tá lá orando por alguém, você não está honrando aquele serzinho que é pó e cinza. Você está honrando a Deus. Quando a Bíblia diz assim, considerai o seu próximo em superioridade, ele não está falando de superioridade porque ele é melhor. Ele está dizendo, ele é superior nisso que você ainda não carrega. Mas não significa que você não pode carregar. Mas é necessário eu considerar ele. Porque se eu não considero ele, eu não honro o que ele carrega. E eu não honro a pessoa do Espírito Santo na vida dele. Exatamente. A Ponciana tá colocando as chaves aí, ó. A chave número 2, essa aí. Agora, a chave número 4, ela depende da chave número 1. Ela depende da chave número 1. Peraí. Isso. Olha que é a direção do Espírito Santo. Presta atenção. Prestem atenção, vocês vão entender. Eu vou repetir. A chave número 1 é considerar e reconhecer o valor, aí com estima, aquilo que você deseja, ou algo que você deseja. A chave número 2 é honrar a pessoa que carrega. E honrar a pessoa que carrega é exatamente cumprir esses protocolos. Orar, celebrar, abençoar e elogiar. Nem sempre você vai fazer isso para a pessoa. Melhor é você fazer isso para Deus. De verdade. Se você quiser que a pessoa também saiba para edificar a fé dela, para fortalecer o coração dela, beleza. Mas isso aqui eu tô falando de coisas que você faz no secreto, tá? Às vezes, e só que é incrível, você sempre vai manifestar publicamente aquilo que você manifesta no secreto, viu? Nada que você faz no secreto vai ficar oculto, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos em secreto, ele honra e ele torna público. Tá lá em 1 Pedro. Então, quando você se humilha, quando você faz as coisas lá no secreto, ele vai tornar público. Tudo que você manifesta no secreto torna público. E para a glória de Deus. A chave 0 é depender do Espírito Santo. Andar no poder do Espírito Santo e viver no poder. Viver na presença do Espírito Santo. Essa é a chave número 0. Agora a chave número 3. Essa é a chave que desencadeia, que é desencadeada pela chave número 2. Na inveja, quando você começa a repelir, começa a ter raiva, que pessoa, ela acha que ela é tudo isso, né, que ela tá manifestando, ela acha que ela é ser boa, porque assim, quando a gente vê alguém manifestando, pregando, fazendo, a gente pensa assim, né, a inveja. E aí a gente repele, e a gente, ao invés de gerar desejo, a gente gera repulsa. Então, tudo que você repulsa, fica tranquilo, você não vai conquistar, você não vai realizar, você não vai acessar. Então a chave número 3 é desejo. Gere desejo. Gere desejo. Gere o desejo de viver,
de acessar o conhecimento, de viver o processo e de manifestar e realizar o que você estima, o que você honra, no mesmo nível ou em níveis maiores. Por quê? Porque a palavra garante. João 14, versículo 12, Jesus disse: e vocês farão as mesmas obras e maiores do que estas. Maiores do que estas. Então essa terceira chave é desejar. E eu vou dizer uma coisa pra você. Não é desejar assim, ai, eu desejo. Não. Esse desejar, ele provoca em você uma força que é exatamente o que todas vocês estão assistindo as lives, estão assistindo os vídeos, vocês vão estar na imersão no dia 16. Quem estiver preparada, quem for escolhida pelo Senhor Jesus, estará conosco na escola profética, estará conosco nessa mentoria. Isso é fruto do quê? Dessas chaves. Desejar. Sabe o que o desejo faz com você? Ele mobiliza os seus pensamentos. Ele mobiliza o seu corpo, ele mobiliza o seu posicionamento. Você começa a se tornar obstinada, obstinado. O desejo te torna obstinado. Então, a terceira chave é o desejo. Desejar os altos níveis do poder de Deus. Desejar viver o seu chamado. Desejar cumprir o teu propósito. Nos altos níveis do poder de Deus. Porque isso vai mobilizar, sabe, algo dentro do seu coração? A perseverança. A busca. Lembra que eu disse lá no início que a inveja, ela destrói a busca? Ela destrói o conhecimento? Ela destrói o posicionamento e ela destrói a influência. Só que quando você acessa essas chaves, você vai começar a buscar, você vai começar a conhecer, você vai começar a se posicionar para que você viva, para que você se torne, para que você influencie esta geração, para que você multiplique o reino e para que Deus realize as grandiosas obras dele através da sua vida. Desejar, a Ponciana vai ter que me passar isso aí. Vocês vão anotando aí. Desejar, acessar, viver o seu chamado, o seu propósito. São coisas distintas, mas estão interligadas. Você precisa desejar. Só que tem uma coisa, você entendeu? Você só deseja aquilo que você honra. Você só deseja aquilo que você estima. Você só deseja aquilo que você ora, aquilo que você abençoa. Tá entendendo? A quarta chave. Busque conhecer o processo. Sabe uma coisa? Eu olhava, porque assim, tem pessoas, e aí eu quero chamar a sua atenção sobre isso. Presta atenção. Tem pessoas que têm o chamado, que por exemplo, ela tem um chamado de mestre, por exemplo. Ela tem um chamado para ensinar. Só que o propósito dela é ensinar sobre honra, por exemplo. Sobre o princípio da honra. Tem pessoas, e se eu não me engano, se não me falha a memória, quem fala sobre honra é o Derek Prince. Tem pessoas que o propósito dela é ser autoridade em honra. E ser autoridade em honra, você vai entender tudo sobre honra. Você vai pegar todas as chaves sobre honra. Mas tem pessoas
que tem por propósito, ensinar a respeito do processo que é necessário para viver. E não é que eu tô puxando sardinha pro meu lado, não. Presta atenção. Tem pessoas que elas são, o propósito delas são temáticos. São assuntos isolados temáticos. Só que aqui, a quarta chave é busque conhecer o processo. Então, você precisa buscar conhecer o processo. Quando eu comecei a buscar conhecer o processo, eu não imaginava que, para a glória do nome do Senhor Jesus, que o Senhor iria me preparar, me aperfeiçoar, para que eu ensinasse a respeito do processo. Olha que coisa mais louca. Por quê? Porque eu não encontrei pessoas que ensinam o processo. Você vai encontrar pessoas que falam sobre vários temas. Mas Gleiciane, eu tô entregando agora uma chave para você. Eu não encontrei ninguém que me ensinasse o processo que era necessário para eu viver na minha identidade. Eu não encontrei alguém que estivesse o passo a passo para eu entender o processo que eu preciso viver na santificação. Esse processo de santificação que me leva, que me conduz a estabelecer no poder do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo a identidade de poder para viver o meu chamado, para descobrir o meu propósito, para estabelecer e construir o testemunho que é pelo Espírito Santo, até que eu chegasse no nível de verdadeiramente manifestar e ministrar para influenciar e fazer discípulos e multiplicar o reino de Deus. Então, como eu não encontrei isso, significa que tudo que você busca, que você não encontra, presta atenção. Vou liberar essa chave aqui. É porque isso está ligado ao teu propósito. Isso está ligado ao teu propósito. Eu estudei diversas temáticas porque existem pessoas, todos nós, preste atenção. Todos nós, o nosso propósito ele é temático. O nosso propósito é temático. E se Deus permitir, nós vamos começar a falar sobre isso amanhã. Eu acordo de madrugada pensando assim, amanhã não, hoje não. E o Espírito Santo ele vai derramando tanto poder, que eu termino aqui de ministrar para vocês, eu já tô com a força de correr uma maratona. Isso é andar no poder de Deus. Isso é andar no poder do Espírito Santo. Então, por que eu tô dizendo aqui? Busque conhecer o processo e as chaves necessárias que conduziram aquela pessoa a conquistar, a receber e a manifestar aquilo que você tanto estima. Eu vou repetir. Busque conhecer o processo e as chaves do reino que conduziram aquela pessoa a conquistar, a receber, a manifestar aquilo que você tanto estima. Tudo que você busca e não encontra é porque está ligado ao seu propósito. E aí significa que nesse ponto você vai ter que viver um processo. E aí eu quero louvar a Deus agora e abençoar a sua vida e te convidar para amanhã, porque amanhã vai ser quente. Amanhã nós vamos começar a falar mais sobre a importância, a essência. Qual é a importância essencial dos dons espirituais? E nós vamos começar falando a respeito do propósito. Então, nós vamos falar a respeito dessa importância no propósito. E no chamado. Nós vamos falar do chamado e do propósito. Às vezes tem pessoas que pensam assim, chamado é o mesmo que propósito? Propósito é o mesmo que chamado? Não, é diferente. São coisas diferentes. Então, amanhã nós vamos falar muito sobre isso. E eu quero deixar aqui, antes de orar por você, eu quero deixar aqui a
convocação do Senhor, tá fixado aqui nos comentários, para que você possa participar conosco. Você que vai ser escolhido, escolhida pelo Espírito Santo, porque Jesus é quem escolhe, para estar conosco no dia 16, na imersão dos 9 dons do Espírito. Vai ser um despertar dos dons espirituais na sua vida, eu te garanto. O despertar, porque você vai entender a funcionalidade de cada um dos dons. Porque quando você conhece, você intensifica o resultado. Quando você conhece, você intensifica o resultado. Às vezes você já tá manifestando e operando em vários dons e você nem sabe, porque você não conhece. Quando você conhece, você tem a oportunidade de manifestar o resultado e intensificar o resultado. É a chave do conhecimento. Amém? Então, entra no link que tá na bio ou no link que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, para você acessar o link da comunidade, entrar na comunidade. Ah, Gleiciane, tem que estar na comunidade? Olha, ali é o rio de Deus. Ali é o rio de Deus que flui águas vivas. Ali são pessoas comprometidas com o reino de Deus, com o conhecimento em Deus e do poder dele, da presença dele. Então, se você quer ser uma aluna comprometida, esteja na nossa comunidade, Embaixadores do Reino, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero orar, abençoando o seu dia, abençoando a sua... A imersão vai começar às 14 horas. Às 14h05. Eu coloquei a hora bem profética. Às 14h05. Porque dá o número 9, que é o número dos dons espirituais. E que é um número muito profético. Então eu vou orar abençoando a sua vida. Nossa, eu já passei do horário, ó, mais de 20 minutos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar nesta hora. Eu peço ao Senhor Espírito Santo, que é o dono do poder, que é o poder, que opera tudo em todos, que realiza tudo em todos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre cada uma dessas vidas, e que o Senhor libere, Espírito Santo, do teu poder, desta unção poderosa que despedaça todo jugo de escravidão, que despedaça todo peso, todo fardo pesado, e que despedaça, e que anula, e que destrói todas as obras da carne. E em nome de Jesus Cristo, que o poder do Senhor Espírito Santo venha agora sobre cada vida, e sobre cada e sobre cada vida, esse poder que é o poder maior, pela autoridade do nome de Jesus, que é o nome sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo domínio e sobre todas as forças espirituais da maldade. Em nome de Jesus Cristo, que esse poder do Senhor venha tocar em cada vida agora, em cada coração agora, para que venha anular, destruir todas as forças espirituais da maldade, todas as forças espirituais da inveja, todas as forças espirituais que estavam trazendo destruição para a sua vida, paralisia para a sua vida, que estavam trazendo trava, que estava trazendo comparação, que estava trazendo raiva, que estava trazendo ódio, tristeza, frustração, inquietude, comparação, confusão mental. Em nome de Jesus Cristo, estava trazendo toda sorte de impurezas na mente. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro agora o poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, e todas as forças espirituais da maldade agora sejam queimadas, destruídas, reduzidas a cinza e pó, em o nome de Jesus
Jesus Cristo, eu repreendo agora e eu expulso todos os demônios que estavam operando e lançando sorte sobre a tua vida e lançando todos os tipos de forças espirituais da maldade contra a tua vida. E em nome de Jesus eu expulso agora. Em nome de Jesus eu dou uma ordem. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Ser limpo, ser livre. Ser limpa, ser livre agora em nome de Jesus Cristo. Porque onde o Espírito está é liberdade. Onde o Espírito Santo habita é liberdade. E em nome de Jesus Cristo eu ministro a liberdade agora. A liberdade de você decidir e de você crescer. A liberdade de você desejar. A liberdade de você estimar. A liberdade de você honrar a unção e o poder do Senhor Espírito Santo na vida dos ungidos dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de contrariedade, eu ordeno, sai agora em nome de Jesus. E todas as obras provenientes e todas as forças espirituais da maldade provenientes da discórdia, da contrariedade, da inveja, da mente dividida, da confusão mental, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Anulada seja agora, em nome de Jesus, porque o poder do Senhor, Espírito Santo, é maior do que todas as forças espirituais da maldade. E em nome de Jesus, é nesse poder, é sobre este poder, em nome de Jesus, que agora você está revestida. Em nome de Jesus, sopra, Espírito Santo, derrama. Espírito Santo, derrama. Resto remando-lhe, quer-lhe. O Espírito Santo está derramando como uma água que lava, como uma água que lava toda a imundície, que está lavando de todas as obras, de todas as forças espirituais da maldade. Lergos vui anare. E o Senhor está derramando agora um óleo, um azeite fresco. O Senhor está derramando um azeite fresco agora, porque o azeite verdadeiramente purifica. Oh, aleluia! O azeite do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida. E o Senhor está derramando agora e lançando sobre a tua vida agora. Encha, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo, com o teu fogo, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, o Espírito Santo está derramando, enchendo você do fogo dele. Oh, enchendo você do fogo dele. Oh, Espírito Santo, mais do teu fogo, mais do teu poder, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada em nome de Jesus. E eu ministro força e poder. Em nome de Jesus, para você viver o processo de santificação, para você viver na sua identidade, para você viver o seu chamado, cumprindo o seu propósito com excelência no reino de Deus e influenciando essa geração como voz profética, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração de cada uma de vocês, para a glória de Deus, e até amanhã, se o Senhor permitir. Um magnífico dia para todas vocês e todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Foi lindo? Foi difícil? Glória a Deus.